Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Eduarda e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu finalmente vou falar sobre A Dança dos Dragões. A Dança dos Dragões, ou também popularmente conhecido como o último livro publicado das Crônicas de Gelo e Fogo, foi uma das minhas leituras de julho e eu devo dizer que agora eu me sinto estranha. Muito estranha. Nunca pensei que eu faria parte do seleto grupo de pessoas que agora aguarda pateticamente pelo sexto livro da série das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas tudo bem. A Dança dos Dragões, ela começa paralelo ao Festim dos Corvos, que é o quarto volume da série, mas eu acredito que mais pro final do livro, a Dança dos Dragões tenha passado o livro anterior. E, diferentemente das outras resenhas, dessa vez eu vou falar o que acontece, mas separando por localização. Porque aqui nós temos muitos narradores. E alguns narradores extremamente aleatórios, tipo... Sem falar que se eu contar pra vocês que tem certas pessoas narrando, isso poderia ser um spoiler, principalmente no final, que acontece várias treta louca, tipo, muito louca. Nós vamos então de baixo pra cima, começando pela muralha, onde nosso querido Jon Snow estava em guerra com o Mance Rayder, que é o rei para lá da muralha, até que o Stannis Baratheon chegou e salvou a bunda de todo mundo, porque todo mundo ia morrer. Junto com o Stannis, quem é que tava? Exatamente, a Melisandre. E então, né, ela já chega com aquelas conversas muito chatas de religião e de Deus Vermelho e de Helor e blá. Nossa. Falando assim, até parece que eu não gosto da Melisandre, mas eu gosto dela, tipo, eu acho ela uma ótima personagem. E nesse livro aqui nós inclusive temos ela narrando em determinado momento, o que foi muito interessante. Uma personagem muito misteriosa em relação aos poderes dela. Então ter o ponto de vista dela nessa história foi um pouco interessante, até para nós sabermos, né, como é que ela faz as bruxarias que ela faz e tal. Eu achei muito legal isso. Então, os Stannis derrotou os selvagens pra muralha. Isso eles dão a chance dos selvagens que sobraram a adotarem o Deus Vermelho como seu deus e então virem pra muralha. No meio disso tudo, eles conseguiram capturar o Mance Rayder vivo e a Melisandre falou, vamos dar ele pro Deus Vermelho. E o Stannis falou, show, vamos lá. E aí é o que eles fazem, né? Fazer o quê? Nesse meio tempo, uma carta do Ramsay, ou Bolton ou Snow, dependendo do quanto você gosta ou desgosta dele. Eu particularmente odeio esse cara. Essa carta chega até a muralha avisando que Fosso Cailin foi tomado pelos Bolton. E com isso ele estava convocando todo mundo ali do norte para jurar fidelidade a ele, porque ele estava se proclamando Senhor de Winterfell. Já que então ele ia se casar com a Arya Stark. Após isso, então, o Stannis deixa a muralha e parte em direção ao Winterfell para derrotar o Ramsay e todo mundo que tá lá. Mas ele acaba não levando a Melisandre junto, e a esposa dele também fica, e a filha dele também fica, e, gente, essa gente é muito chata. Tipo, não chata de eu não gostei, mas chata de, nossa, eles só enchem o saco. Principalmente a esposa do Stannis, ela é muito chata. E ter essas três figuras na muralha vai dificultar um pouco a vida do Jon Snow, que ele tem que lidar com todos os pepinos que um comandante da muralha tem que lidar, e não são poucos. Né? Porque daí ele vai ter que lidar com essas três figuras aí do Stannis, a Melisandre, a esposa e a filha. E mais toda a guarda da esposa, porque ela não ia ficar lá sem proteção, é óbvio. Ele tem que lidar com a patrulha da noite, né, que não tá muito contente que os selvagens estão na muralha, e que até mesmo alguns selvagens fizeram o juramento pra muralha e que agora se tornaram patrulheiros. Ele tem que lidar com os próprios selvagens, que, né, não tem muita comida, e é muita gente, e eles estão comendo mal, e, né, a muralha é grande, tem que fazer a manutenção. Então, mais uma coisa pra ele cuidar, que é da própria muralha. Ele ainda tem que cuidar do Ramsay, que ele falou que ele vai se casar com a irmã dele, mas aí ele fica, mas os patrulheiros não se metem em assuntos do reino, eles não tomam partido, mas aí ele... Muita coisa, gente. Essa parte do norte eu achei que foi muito bem feita, assim, eu gostei bastante. Eu esqueci de dizer que para lá da muralha nós temos ainda o Bran, o Hodor e os irmãos Reed procurando o Corvo de Três Olhos. E nós temos também o Bran desenvolvendo os poderes dele de Vidente Verde e Troca-Peles. Mas eu não coloquei essa parte antes da parte da muralha porque ela é muito pequena. Eu acho que o Bran só aparece em 2 narrações em todo A Dança dos Dragões. Agora, no norte de Westeros, os Bolton, que na verdade só tem um Bolton, que é o pai do Ramsay Snow. O Snow é bastardo, então não conta, né? Só tem um Bolton. Lide com isso, Ramsay. Ele é nomeado pelos Lannister como protetor do norte. Então, para oficializar isso, eles enviam a Arya Stark para se casar com Ramsay. A Arya Stark. Porém, antes de toda essa treta acontecer, nós somos apresentados ao Ramsay Snow no Forte do Pavor, que aqui no mapinha que tem nos livros aqui dentro, mostra que, tipo, bem pertinho de Winterfell. Então, não foi muito difícil para ele sair do Forte do Pavor até o Winterfell.
nós somos apresentados ao Ramsay e a um outro personagem chamado Fedor. E eu não quero falar quem esse personagem é, porque você consegue deduzir quem ele é. Foi a melhor parte, assim, as narrações desse personagem chamado Fedor foram as melhores ever, tipo, amei muito. Fedor, que é um personagem que já foi apresentado pra nós, ele é então torturado física e psicologicamente pelo Ramsay a ponto de ele começar a negar o nome que ele tinha antes. Dá uma agonia, dá muita agonia falar sobre essa parte. Mas eu achei que foi a melhor parte, porque além de você começar a gostar de um personagem que você não gostava antes, você começa a odiar um personagem novo, que é o Ramsay. Gente, que personagem detestável. Eu fico meio braba quando eu percebo que eu vou ter que esperar um tempão pra saber o que vai acontecer com o Ramsay. Eu quero que ele exploda, tipo, morra, alguém mata. E daí você tem o Fedor e a relação entre você e ele vai ficar muito conflituosa. Aí você vê a criação da relação do Fedor com o Ramsay, que ela é muito estranha, ao mesmo tempo que ela é ultra violenta. Parece que o Ramsay, ele é obcecado pelo Fedor, ou melhor, pela pessoa que o Fedor era antes. E ele quer que todos os feitos que essa pessoa fez antes sejam dele. Parece que ele sente inveja, ao mesmo tempo que ele queria ser essa pessoa. Não sei, é uma coisa muito complexa aqui, essa parte do livro. Por isso que foi minha favorita, inclusive. E eu vou falar um pouquinho melhor sobre ela depois. Deixa eu continuar o resumo. E no início também nós temos, então, uma pequeniníssima parte com o Davos Seaworth, eu acho que são 2 narrações também, em que ele está caminhando pelo norte, não com o Stannis, sozinho, buscando aliados pro rei Stannis, porque todo mundo sabe que a Cersei não teve filhos com Robert, que era o herdeiro do rei do Trono de Ferro, e sim com Jaime, então os 3 filhos dela, que agora são só 2, são ilegítimos, então o Davos está trabalhando para encontrar aliados pro Stannis. E é um arco um pouco interessante, porque você vê que tem um jogo político muito forte aqui, apesar de não ser explorado com muita força, até porque não tem tempo de fazer isso. Depois disso, o Davos não aparece mais no livro. O núcleo no sul de Westeros, ou seja, em Porto Real, é bem pequeno, não acontece muita coisa, acontece mais pro final, que eu acho que é nesse momento que esse livro passa o 4º livro na narração paralela, porque você tem a Cersei, que no final do 4º livro, ela foi presa e condenada não, ela só foi presa e acusada por vários crimes de fornicação, incesto, traição, várias coisas, assim. E aí nós temos o desfecho, não desfecho, mas nós temos essa pequena parte que não foi mostrada no 4º livro, e que ainda bem que não foi mostrada, porque ficou melhor nesse livro mesmo. E nesse arco, entre várias aspas, nós estamos observando ela presa, mas ela também busca a absolvição. E meio que ela consegue essa absolvição porque ela é nobre, mas não exatamente do jeito que ela queria. É pesado. Eu achei no livro mais pesado que na série. Quer dizer, eu não assisti a série ainda, mas eu consigo fazer uma comparação mental aqui. E eu acho que no livro foi mais pesado porque você tem acesso aos pensamentos dela enquanto tá acontecendo essa absolvição. Mas acontece também um pequeno arco com o Jaime. Com o Jaime Lannister, em que ele foi enviado para ir atrás da casa Blackwood, que é a última casa que apoiava os Starks antes da Guerra dos 5 Reis. Só que, no meio desse negócio, aleatoriamente, aparece uma outra personagem pedindo ajuda para ele. E você fica, o que tá acontecendo? Agora, indo para além do Mar Estreito, nós temos o Tyrion, que foi libertado pelo seu irmão Jaime Lannister. Ou será que isso é na série? Agora eu não lembro, gente. Enfim, o Tyrion foi libertado, mas eu sei que foi o Varys que enviou ele pra Pentos. A gente não sabe exatamente o porquê no início, mas ele acaba conhecendo um outro personagem no meio que diz ser uma pessoa que deveria estar morta. E aí você fica, o que tá acontecendo? Pra mim, que não assistiu a série, mas sabe tudo o que acontece, eu sei que isso não tem na série. E eu fiquei, será que isso pode acontecer? Será que é possível? Sabe? Então, as informações que eu tenho da série acabam se conflitando com o que aparece no livro, apesar de eu achar que não vai fazer diferença, que é só um arco pra criar intriga. Só que eu fico muito confusa, porque eu penso, será que isso vai influenciar alguma coisa no final? Porque, o final vai ser parecido com o da série. Se o final vai ser parecido com o da série, quer dizer que aquilo... É louco, gente. Eu fiquei muito confusa nessa leitura. Depois que apareceu esse personagem, eu entendi por que o Varys mandou o Tyrion pra Pentos, que na real ele não foi pra Pentos, ele estava no caminho para Pentos,
com esse personagem, porque esse personagem queria encontrar a Daenerys pra eles fazerem, né, um troço lá. Mas aí, o que acontece? Dá merda, é claro, porque é sempre que acontece com o Tyrion, coitada, né? Nós temos também uma pequena narração da Arya Stark, a verdadeira dessa vez, no seu treinamento com os homens sem rosto, e que nessa parte é meio... é legal pra entender como é que ela tá se desenvolvendo com o personagem. E eu achei muito interessante isso porque acabou fazendo um paralelo com o Jon Snow, que eu vou falar mais tarde nesse vídeo aqui, rapidamente, assim, porque é só uma coisa que, assim, passou pela minha cabeça, e se você quiser opinar sobre isso, quando eu comentar, você fique à vontade pra comentar aqui embaixo. E a Daenerys, ela tá em Meereen, não sei como é que se pronuncia, e tá me irritando muito, porque ela tá lá no meio do jogo político com muitas intrigas e ela provavelmente vai entrar em guerra com as outras cidades escravagistas. Na verdade, já tá tenso o clima porque ela aboliu a escravidão, só que as outras cidades não ficaram muito felizes com isso. Então, né, tá complicado pro lado dela. Então, gente, falando desse jeito, parece que o livro não tá legal ou que não acontece muita coisa. Mas acontece bastante coisa. O problema é que ele levou umas boas 300 páginas pra conseguir prender minha atenção. A parte da Daenerys, que é em Meereen, é muito chata. Eu não gosto dessa parte. Essa parte está ficando insuportável porque eu não aguento mais. Porque eu penso assim, ó, moça, Daenerys, vossa graça, você quer o trono de ferro? Vai lá pegar. Com fogo e sangue, tá? É isso que você quer. Mas não, ela fica em Meereen toda apaixonadinha, porque nós temos que lembrar que a Daenerys, ela tem o quê? Agora, eu sei que passou um período de 5 anos, passou bastante tempo. Ela deve estar com o quê? 15 anos? 16 anos? Ela é uma adolescente. Então ela tá toda apaixonadinha pelo Dario, que fica dormindo com ele toda noite, só que acaba que ela recebe uma proposta de casamento político pra conseguir lidar com as questões de Meereen. E daí ela fica, nossa, e o Dario? Nossa, o que será que ele tá fazendo? Ai, a barba dele é azul, é tão bonita, eu gosto de cheirar. Sabe? É uma coisa muito chata. O que me leva a crer que o Martin não sabe escrever romance. Não sabe. Porque eu já comentei, acho que foi no terceiro livro, que eu não gostei do romance do Jon e da Ygritte, eu achei muito, sei lá. Isso pode ter a ver com o fato de eu não ser muito de romance, mas eu realmente achei ruim e, enfim, eu acho que ele não sabe escrever romance. Pelo menos não um romance que tem que se desenvolver, ou seja, as pessoas se conhecem e elas desenvolvem os sentimentos uma pela outra. Acho que o Martin consegue criar casais bons, só que casais velhos, ou seja, que já estão no relacionamento há muito tempo. No caso, por exemplo, o Ned Stark e a Catelyn Tully, que eu gostava muito da relação dos dois, que era, você via que não era uma relação de muito romance, que foi um casamento por obrigação, mas que eles desenvolveram um sentimento muito bonito um pelo outro. Um sentimento de dever, que eles sabiam que tinham que cumprir. Do meu ponto de vista, o Martin não sabe criar esse romance jovem, assim. Ele não serviria como um bom autor de YA. Mas eu posso dizer que a parte política de Meereen é interessante até. A parte da Cersei é sensacional, gente. Eu amei demais. Essa mulher é um hino de personagem. Ela é muito maravilhosa, muito bem construída. Nesse momento é que você consegue enxergar as nuances da personagem e você pensa, nossa, essa mulher vai botar fogo no mundo depois disso. Ela vai, tipo, nossa, ela vai botar fogo em Porto Real. Eu só quero ver isso no sexto livro. Na série já parece legal, mas no livro, nossa, deve ser muito bom, sério. Eu amo a Cersei dos livros, amo. Em relação ao Jon, então, a parte que mais me agradou mesmo foi essa questão dele ter que lidar com as minúcias e delicadezas de ser o comandante da Patrulha da Noite. Porque ele tem que pensar em muita coisa. Ele tem que pensar na comida, ele tem que pensar no treinamento dos novos patrulheiros, ele tem que pensar nos selvagens, ele tem que pensar nos caminhantes brancos, ele tem que pensar nos Stannis e no resto de Westeros, que tá em guerra, então, né, ele pensa nisso, apesar de ele não precisar pensar. Ele tá em conflito em relação aos seus deveres como comandante e como Stark, ou pelo menos metade Stark. Eu acho que nesse livro é que foi legal de ver o Jon lidar com isso. Você vê que ele tá mais maduro, que ele tem um senso de responsabilidade muito grande, que é próprio do pai dele. Você vê que ele tá desenvolvendo cordialidade, que ele já sabia, mas que agora ele tá de fato aplicando com questões muito sérias, e que ele também tá, digamos, entrando no jogo dos tronos também, então ele tá sendo cauteloso, ele tá se desenvolvendo como personagem, e eu acho que nesse livro aqui é que foi interessante de ver. Ele lidando com essas questões sérias, ele realmente pondo a mão na massa como uma figura importante, uma figura líder. Então, pelo menos até agora, com o Jon Snow, eu gostei muito dele aqui em A Dança dos Dragões. É o paralelo entre ele e a Arya, que eu falei pra vocês, que eu notei, assim, de relance. A Arya está no treinamento dela com os Homens Sem Rosto,
né, aprendendo a trocar o rosto, a ser outra pessoa, a ser sem nome, a menina sem nome. E enquanto isso, o John, ele quer completamente o contrário, ele quer ser alguém estabelecido, ele quer encontrar quem ele é. E a Arya quer esquecer quem ela é. O mestre que treina ela toda hora pergunta quem é você e ela responde ninguém. E o John é completamente o contrário. Então, de um lado, nós temos o John querendo encontrar o lugar dele nesse mundo, querendo ser alguém, e a Arya querendo ser ninguém, esquecer tudo que aconteceu com ela. Achei interessante essa parte, achei muito legal. A parte do Tyrion também tá muito boa. Ele tá num ambiente extremamente cruel. As pessoas não podem saber quem ele é, porque a Cersei pediu a cabeça dele, né? Ele acaba conhecendo uma outra anãzinha cujo irmão foi assassinado e levado até a Cersei como se fosse o Tyrion. Então ele tem essa dívida emocional com ela, ele quer ver ela bem, ao mesmo tempo que ele se identifica com ela, porque ela também é uma anã. E você vê ele usando toda a perspicácia e toda a inteligência dele pra lidar com as situações, pra aproveitar as oportunidades que ele enxerga nessa vida clandestina. Nessa vida clandestina que ele tá levando. Só que às vezes ele não segura a língua dele e ele acaba tomando uns esporros na cara, literalmente, pobrezinho. E tudo isso acontece com ele meio pancado da cabeça, porque se vocês não lembram, ele assassinou a mulher que ele amava e o pai dele, né? Então digamos que o psicológico dele não tá dos melhores e às vezes ele não segura a língua, mas mais pro final ele fica mais esperto. E ele vê que ele precisa dar uma segurada. Mas eu acho muito engraçado que ele ouve alguém falar alguma coisa, ele responde uma coisa em voz alta, mas ele pensa outra completamente diferente. E é uma coisa muito sarcástica e muito irônica dele, e é engraçado ver o paralelo entre o que ele pensou em responder e o que ele de fato respondeu. Agora vamos falar sobre o melhor arco desse livro? Vamos, que é o arco do Ramsay com o Fedor. Gente, que arco sensacional. Eu me apaixonei muito por esse arco. Tipo, não que ele seja bonito, é cruel. O Ramsay é um personagem detestável. Aquele personagem que você olha e pensa, eu vou odiar esse cara e eu não vou me sentir culpado por isso. E como eu disse antes, parece que o Ramsay tem uma relação de ciúmes / admiração pelo Fedor, ou desejo de ser ele, ou pelo menos a pessoa que o Fedor era antes. E isso acaba se convertendo em torturas físicas absurdas, em desfigurações físicas absurdas e torturas psicológicas absurdas também, muito profundas. O Fedor acaba desenvolvendo esse estresse pós-traumático extremo que modifica ele completamente. Então, o personagem que ele era antes, as coisas que ele fez antes, a pessoa de agora nunca faria. Ele também começa a ficar extremamente paranoico porque sempre que ele tá longe do Ramsay, ele pensa que o Ramsay vai espancar ele quando ele voltar, que ele vai ser esfolado porque ele não tem vários dedos do pé e da mão. Ai, que agonia. Que o Ramsay tirou dele. Então ele fica extremamente paranoico, com um estresse pós-traumático extremo e é horrível. E você acaba criando essa simpatia por ele. E você acaba gostando dele. É uma relação muito conflituosa. É complicada, gente. Mas a minha relação com o Ramsay é a seguinte, eu odeio ele e eu quero que ele morra. É simplesmente isso. É um personagem que quando morrer, eu vou soltar fogos de artifício. Ele acabou machucando tanto o Fedor, desfigurou ele tanto, que no momento que o Fedor encontra alguém do passado dele, essa pessoa não reconhece ele de tão desfigurado que ele tá. Tem uma explicação pra ele ser assim, mais ou menos uma explicação, fica nas entrelinhas, porque você tem conversas entre o Fedor e o pai do Ramsay, que é o Roose Bolton, e ele meio que explica algumas coisas do passado que você faz a ligação com o comportamento do Ramsay hoje em dia e com o tratamento que ele dá ao Fedor. Então, tipo, não é que ele é louco e mal por ser mal. Então foi uma coisa bem construída pelo George Martin, adorei. Ele não nasceu pra construir romances, só personagens cruéis que matam, mutilam, estupram e fazem coisas horríveis. Pra vocês terem uma ideia, o Ramsay ele tem uma matilha de cães, que no caso são só cadelas, e que ele gosta de fazer caçadas humanas. Ele pega jovens sem nascimento nobre, põe elas pra correr pela selva, não sei se peladas ou não, acho que não. E ele põe as cachorras dele atrás delas, e quando as cachorras pegam as moças, ele estupra elas. E se ele acha que foi divertido fazer isso, ele põe o nome da moça que ele estuprou e matou na próxima cachorra que chega na matilha, e se ele não acha bom, ele só mata mesmo e dá pras cachorras comer. Que mente o George Martin tem, que mente mesmo. Melhor arco ever esse, adorei. Parece contraditório que eu tô dizendo que é horrível, que eu adorei, mas enfim, eu sou assim. E sobre o final. O final é um gigantesco what? Não estou entendendo mais nada.
Porque no final mesmo você tem informações conflituosas. Você tem um momento que um personagem fala que um outro personagem tá com uma outra personagem lá e você fica, mas essa personagem não tava naquele outro lugar lá, fazendo aquela coisa, como é que ela tá aqui? Você fica, não sei se é verdade, não sei o que está acontecendo. Foi isso que me fez refletir como o ponto de vista em Game of Thrones é muito importante. E que em nenhum momento nós ficamos sabendo da verdade, como ela é. Nós ficamos sabendo apenas do que acontece através dos olhos dos personagens. Em determinados momentos aqui, a Daenerys, ela pede para um senhor que faz parte da guarda pessoal dela para contar histórias da família dela, porque ela não sabe exatamente o que aconteceu em relação ao Rhaegar, em relação ao pai, que ele era louco, em relação ao irmão, em relação à rebelião do Robert. E, enfim, ela não conheceu essas pessoas, então ela queria ouvir histórias. No momento que você para pra refletir que ele está contando uma história, é sobre o ponto de vista dele. Então ele pode falar sobre o Rhaegar, por exemplo, o irmão da Daenerys, que ele era muito bom, muito justo e muito tudo mais. Só que se você pega um outro personagem, vai dizer que não. O Rhaegar é louco igual o pai dele, o Aerys II. Então é isso, o ponto de vista nas Crônicas de Gelo e Fogo é tudo nessa vida. Em momento algum nós vamos ficar sabendo da verdade. Isso é determinante pra história ser o que ela é. Gente, quando eu percebi isso, eu fiquei tipo, nossa, eu levei 5 livros pra anotar isso, que burra. Então, gente, foi isso. Ai, acabei. Nossa, essa resenha vai ficar gigante também. Meu Deus do céu, deixa eu soltar o livro aqui que tá pesado. Foi a última resenha, então, das Crônicas de Gelo e Fogo. Que dor no coração, gente, sério. Agora a gente espera o lançamento do 6º livro. Eu tenho certeza que a colonização espacial vai acontecer antes do George Martin lançar os 2 livros que faltam da série das Crônicas de Gelo e Fogo. Foi isso, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Você é um guerreiro, parabéns. Deixe seu like se você gostou. Comente aqui embaixo, sei lá, o que você acha que vai acontecer nos próximos livros. Qual é a sua teoria? Comenta aí alguma coisa, vamos conversar. Eu tô muito desolada que eu acabei o livro, mas tudo bem. Então, gente, foi isso. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo. E tchau, tchau.